Olá, sejam bem-vindos ao canal Politizar. Meu nome é Márcia Matos, sou advogada e também comentarista de política aqui no meu canal no YouTube. Bom, antes de começar, você já conhece as regrinhas. Não esquece de curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento que liberta. Para falar sobre política, nós temos que, no mínimo, ter um conhecimento sobre a história do nosso país. Porque o povo que não conhece a história do seu país está fadado a repeti-la. E seria ótimo se nossos parlamentares tivessem um diploma de conhecimentos gerais sobre história do Brasil. Bom, o assunto de hoje é teoria da conspiração. Volta e outra, você já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Porque nós temos vários canais repletos de conteúdo falando sobre teoria da conspiração. Teoria da conspiração na religião, teoria da conspiração na política, teoria da conspiração sobre o nosso cotidiano, sobre nossas vidas e até mesmo sobre a nossa cultura. Mas é claro que o que mais chama a atenção, que o que mais deixa o povo aterrorizado são as teorias da conspiração na religião. Porque a preocupação das igrejas não é o primeiro livro da Bíblia, mas sim o último, o livro de Apocalipse, que está cheio de profecias tendenciosas a se cumprir. E há anos e anos, volta e outra, os evangélicos tiram esse tema novamente. Sobre, por exemplo, sobre o anticristo. Quem será o anticristo? De onde vem o anticristo? Quando vai surgir o anticristo? Será que vai ser antes do arrebatamento? Depois do arrebatamento? Então eles usam vários versículos do livro de Apocalipse e pessoas, inclusive com experiência, com estudos renomadas no assunto, principalmente filósofos ou teólogos no assunto, para descrever ou tentar interpretar todas as profecias de João no livro de Apocalipse. Além do anticristo, também tem duas figuras simbólicas no livro de Apocalipse, que são as bestas, as duas bestas descritas no livro, que João caracteriza com símbolo de animais, outrora animais e humanos. Difícil de entender o que João quis dizer. Refletindo sobre o assunto e fazendo algumas pesquisas, eu encontrei esse estudo de um autor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre a interpretação dele de quem seriam as bestas descritas no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. E segundo o autor desse texto, as bestas seriam a junção, ou seria, uma besta seria a política e a outra besta seria a religião. Então, o livro descreve que elas se unirão. Então, seria a junção, ou a união da política com a religião. E o que nós temos visto ultimamente nos nossos dias? Exatamente isso. Só que o autor, ele faz uma comparação, que na visão deles, do adventista, esta igreja, ou esta religião, seria a Igreja Católica. Porque aos olhos dos evangélicos, ou de todas as religiões evangélicas, a Igreja Católica é vista como a prostituta, aquela que se prostituiu, que se desviou dos caminhos de Deus, né? Ela não é uma igreja bem vista aos olhos de Deus. Então, os evangélicos acreditam muito que a Igreja Católica, ela jamais alcançaria o perdão divino. Mas essa interpretação não é bem desta maneira que nós estamos vendo, né? Porque quem está fazendo um pacto, quem está fazendo uma aliança, uma união, uma junção, são os protestantes. São justamente as igrejas evangélicas. Vejam só, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Trump, Elon Musk e Steve Bannon estão fazendo aliança com igrejas protestantes para que elas se unam a eles num movimento de conservadorismo, de trazer de volta aqueles velhos princípios, aquelas doutrinas da igreja evangélica. Então eles estão usando as igrejas evangélicas para se unir à política. Só que não é uma política limpa, não é uma política lícita. A gente sabe muito bem quais são as intenções dessas pessoas. E o que aconteceu aqui no Brasil, através do Bolsonaro? Justamente isso.
Durante a campanha do Bolsonaro, era diuturnamente, Bolsonaro estava nas igrejas evangélicas, tendo oportunidades que jamais as igrejas evangélicas abriram as portas para dar para um político, principalmente porque elas tendem a achar que todos os políticos são corruptos. Então, no momento que você dá lugar, você dá acesso ao púlpito da sua igreja para um corrupto, um político subir, você já profanou, você já acabou com a santidade que existe naquele púlpito. O que eles querem fazer, os evangélicos entender que vai haver exatamente isso, uma dominação no mundo da política com a religião, sendo que tornaria o mundo muito melhor. Só que eles não sabem que estão caindo justamente no canto do que eles tinham medo que acontecesse. Quer dizer, torcendo para que uma das bestas fosse a Igreja Católica. Mas parece que, no final das contas, esta besta que se une, ou a besta da religião que se une à política, é justamente as igrejas protestantes e evangélicas. Abram os olhos, viu? Porque vocês vão cair direitinho na conversa fiada da besta, do anticristo, sei lá, porque não dá nem para a gente imaginar se realmente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos não já é um prenúncio, não já é um princípio, não já é o princípio do que está no livro de Apocalipse.